Fala galera, nossa aula de hoje é sobre porcentagem. Nessa aula a gente vai ver diferentes formas de representar uma porcentagem, como calcular a porcentagem de um valor. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, aula sobre porcentagem, primeira coisa que eu preciso entender sobre porcentagem. A palavra porcentagem, ela vem de uma outra palavra que significa porcento. O símbolo da porcentagem é esse símbolozinho aqui. Porcento significa dividido por 100, significa que é uma fração com o denominador 100. Então, a partir daqui, a gente começa a entender formas diferentes de a gente representar uma porcentagem. A gente vai para exemplos agora para a gente representar essa porcentagem. Exemplo, 50%. Olha o símbolo de porcentagem bem aqui. 50% na forma de fração quer dizer que é 50 sobre 100. É isso aqui que quer dizer, tá? Então, quando a gente estiver calculando aqui, 50% quer dizer que eu estou falando de uma quantidade de 50 de um total de 100. Aí aqui eu tenho a representação na forma de fração. Só que essa forma de fração ela pode ter outras representações também. O que eu tenho aqui é uma fração com denominador 100. Isso representa uma porcentagem. Mas lembra que a gente já viu na aula de frações equivalentes. Se você não assistiu, assiste lá a aula de frações equivalentes para você entender sobre o que eu estou falando. A gente viu em frações equivalentes o quê? Que uma fração que eu tenho, se eu simplificar ela ou se eu amplificar ela, eu vou ter uma outra fração que representa o mesmo valor. Então eu posso simplificar essa fração que vai representar ainda assim a mesma porcentagem. Então olha só, observa que são números, o de cima e de baixo são números terminados em zero. Eu posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo, que seria o equivalente a eu dividir por 10 em cima e embaixo. Ficou o que agora? Ficou 5 sobre 10, olha só. 5 sobre 10 é uma outra forma de representar os mesmos 50%. Por quê? Porque eu estou utilizando uma fração equivalente para representar isso aí. Inclusive, é uma fração que ainda dá para a gente simplificar. Olha só, se a gente for observar, dá para a gente simplificar por 5, já que o 5 e o 10 são números divisíveis por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1, tá? E 10 dividido por 5 vai dar 2. Essa última fração que a gente encontrou aqui, observa que não tem mais como simplificar ela. Quando não tem mais como simplificar ela, a gente diz que a gente encontrou a forma irredutível. Irredutível é a forma irredutível da fração que a gente encontrou. Ou seja, 1/2 também é 50%, só que agora representado na forma de uma fração irredutível. Ah, professor, só existem essas formas de representar? Não, eu posso representar também na forma de número decimal, que aí é só dividir de cima pelo de baixo. Em qualquer uma dessas frações, se eu dividir o de cima pelo de baixo, o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Então eu poderia pegar, por exemplo, e aí quando a gente vai transformar, eu prefiro pegar a fração que já está na forma de porcentagem, olha, 50 sobre 100, vou colocar bem aqui, ó, 50 sobre 100. Por que eu prefiro pegar essa forma aqui? Porque é só dividir de cima pelo de baixo para a gente transformar em número decimal. Dividir um número por 100 é muito mais fácil, porque 100 é um número de base 10, e aí qual é a característica do número de base 10? Só tem o algarismo 1 e só tem zeros atrás dele. A quantidade de zeros que tem atrás desse 1, ele identifica para a gente quantas casas a vírgula vai se movimentar para a esquerda no número de cima. Então, olha só, o número de cima é 50. Como está dividindo por 100, eu sei que a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Professor, não estou vendo vírgula no número. Quando a vírgula não aparece, não quer dizer que ela não exista. A vírgula existe, ela está atrás da unidade, atrás do último algarismo que vai aparecer. A vírgula está aqui atrás do zero. Ela vai andar 2 casas, ela vem, olha, 1, 2, vai ficar na frente do 5. Eu não vou ter o número vírgula 50. Então tem que colocar o zero para a gente poder deixar esse número completo. Por quê? Porque tem que ter algum número antes da vírgula. Então a gente sempre completa com zeros. O número é 0,50 ou 0,5, que é a mesma coisa, tá? A gente pode representar como 0,5 ou 0,50, que é exatamente o mesmo valor. Porque eu preciso lembrar que, se tratando de número decimal, se eu precisar de mais algarismos atrás desse 5 para fazer algum tipo de cálculo, eu posso só ir acrescentando zeros quantos forem necessários. Por isso que 0,50 e 0,5 é a mesma coisa. Ah, professor, se eu dividir 1 por 2, se dividir 1 por 2, o resultado também vai dar 0,5, tá? Então aqui a gente tem diferentes formas de representar a mesma porcentagem. Vamos ver outra, olha só, 75% é 75 sobre 100. Tem como simplificar isso? Tem. Ah, professor, mas os números não são terminados em zeros. Mas o 75 e o 100 são números que são divisíveis por 5. Caso você não lembre, critério de divisibilidade. Um número vai ser divisível por 5 quando ele é terminado em 5 ou 0. Então aqui, ó, posso simplificar por 5. 75 dividido para 5 vai dar 15. Que aí se eu fizer, ó, 5 vezes 5 vai dar 25, sobe 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, 75. Então vai dar 15 aqui. E aqui 100 dividido por 5 vai dar 20.
Então, aqui, olha só, eu tenho uma fração que ainda não está irredutível. Por quê? Porque eu posso simplificar por 5 novamente. Ah, professor, poderia simplificar por 25 direto aqui? Poderia, daria o mesmo resultado do que vai dar agora. Se eu fizer 15 por 5, vai dar 3. 20 por 5 vai dar 4. Se eu fizesse por 25, 75 por 25 daria 3. 100 por 25 daria 4. Poderia ser feito dessa forma também. Essa daqui é a forma irredutível, tá? Só para a gente lembrar. Ah, como é que transforma isso daqui em número decimal? Divide de cima pelo de baixo. Se eu pegar 75 aqui, 75 sobre 100, eu vou dividir 75 por 100. A vírgula vai andar para a esquerda 2 casas. Aonde? No número 75. Vou colocar o 75. A vírgula está atrás do 5. Ela vai andar aqui, 1, 2. A vírgula vai ficar na frente do 7. Então, tem que acrescentar um 0. O resultado, 0,75. Está aqui. Então, eu tenho a representação da porcentagem, utilizando o símbolo de porcentagem na forma de fração com denominador 100, na forma de fração equivalente e uma outra fração equivalente, que é uma fração na sua forma irredutível e também na forma de número decimal. Uma porcentagem ela pode ser representada nessas diferentes formas. E aí, por que eu preciso saber dessas diferentes formas? Porque vai ter questão que vai ser melhor você usar um tipo de representação e vai ter questão que vai ser necessário você usar outro tipo de representação de uma porcentagem. Então, olha só, 25%, só para a gente ver aqui, são 25 sobre 100. Dá para simplificar por 5. 25 por 5 vai dar 5. 100 dividido por 5 vai dar 20. 5 e 20 são números divisíveis por 5 ainda, então posso continuar simplificando por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 20 por 5 vai dar 4. Está aqui, forma irredutível, 1/4. Ah, professor, como seria isso aqui na forma, então, de número decimal? Só dividir de cima pelo de baixo. E aí eu prefiro sempre pegar a que está na forma de fração com denominador 100, que fica muito mais fácil. Se eu dividir 1 por 4, vai dar o mesmo resultado do que esse que a gente vai fazer agora. Olha só, 25 sobre 100. A vírgula vai andar para a esquerda 2 casas, porque a divisão é por 100, 100 tem 2 zeros. A vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. A vírgula está atrás da unidade, do 5, quando ela não aparece. Então ela vem aqui, 1, 2. E aí tu acrescenta o 0. 0,25, então, é a representação de 25% na forma de número decimal. E olha só, 25% na forma de número decimal são 25 centésimos. A mesma coisa aconteceu aqui em cima. 75%, 75 centésimos. 50%, 5 centésimos ou 50 centésimos, que é a mesma coisa, tá? Então, observa que em todos eles, quando tu faz a divisão por 100, tu vai acabar chegando aqui nos centésimos. Por quê? Porque você vai ter movimentação de 2 casas, você vai acabar aqui tendo depois da vírgula. Olha só esse outro exemplo, 5%. Fiz questão de colocar o exemplo de 5% para você não confundir com 50%, eu já vi muita gente confundindo isso, tá? 5%, só para a gente lembrar, é 5 sobre 100. Aí a pessoa olha, bom, mas 5 sobre 100, 50% a gente não vai confundir. Realmente, do jeito que está, não. Mas vamos continuar, vamos simplificar isso aqui, ó. A gente pode simplificar por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 100 dividido por 5 vai dar 20. Ah, professor, essa aqui é a forma irredutível. Ah, essa aqui eu não vou confundir um 20avos com 1/2, é muito diferente. Realmente você não vai confundir isso aqui. Geralmente a confusão vem na representação decimal. Por quê? Observa que 5 sobre 100, vou colocar bem aqui, ó, 5 sobre 100. Então, olha só o que a gente vai ter aqui, ó. 5 dividido por 100, eu vou acrescentar o 5 aqui. Lembra que a vírgula anda para a esquerda. Quantas casas? 2 casas. Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros. Então, mas só que no 5 eu não tenho algarismo suficiente para a vírgula andar 2 casas. Então, eu vou acrescentar zeros para que isso possa acontecer. E aí sim eu vou contar as casas. Ela está aqui atrás do 5, a vírgula ela vem aqui, ó, 1, 2. Então, ela vai ficar bem aqui. Resultado, 0,05. Por que eu digo que muita gente confunde isso aqui? Porque 0,05 não é a mesma coisa que 0,5, tá? 0,5 é o mesmo 0,50. Pensa como se fosse dinheiro, é como se aqui fosse 50 centavos e aqui 5 centavos. No que é que a maioria das pessoas confunde? Esquece esse zero ou ignora esse zero e coloca 0,5. Observa que 0,5 é 1 sobre 2, é 50%. 0,05 é 1 sobre 20, é 5% só. Tá? Então, existe essa diferença, cuidado para vocês não confundirem aí um com o outro, beleza? Vamos para a próxima parte agora. Agora a gente vai calcular a porcentagem de um valor. Olha o que eu tenho aqui, 20% de 30. Observa o seguinte, existem duas formas muito práticas da gente fazer esse cálculo aqui. A gente vai fazer utilizando a leitura do que está escrito aqui e o outro a gente vai fazer utilizando regra de 3, que é o que a maioria das pessoas costuma utilizar. Aí você escolhe, né? Fica a critério de vocês aí utilizar a que for mais fácil para vocês.
Como é que a gente vai fazer pela leitura? 20%, só para a gente lembrar, é 20 sobre 100. Esse D aqui, ele vai representar uma multiplicação para a gente. Então, é 20 sobre 100 vezes 30. Esse é o cálculo que a gente tem para fazer. Observa que isso daqui é uma multiplicação de frações. Ah, professor, mas não está aparecendo o número debaixo do 30. Quando não aparece, você pode colocar lá o denominador 1, que é um valor subentendido. Toda vez que você precisar colocar, você vai ter isso. Como é que a gente faz o cálculo? Multiplica o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Que aí você vai ter o resultado do numerador e o denominador dessa fração. Só que tem um macetezinho aqui que pode facilitar muito a vida de vocês na hora de fazer esse tipo de cálculo. É o quê? É observar que eu posso simplificar primeiro para depois a gente multiplicar. Porque se você primeiro simplificar a conta, você vai fazer multiplicação com números muito menores. Observe o seguinte, eu posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Seria o equivalente a dividir por 10 em cima e embaixo. Como é uma multiplicação de frações, eu posso simplificar o zero daqui de baixo com o zero de cima do outro número também. Só precisa que seja um de cima com um de baixo. Que seria o equivalente a, de novo, fazer a simplificação com 10, né? Dividir por 10 em cima e embaixo. Por que isso acontece somente na multiplicação? Porque quando eu vou multiplicar, esses zeros aqui do final, eles vão aparecer no final do número que vai ser multiplicado. Então eu posso simplificar primeiro eles. E aí o que ficou? Olha só, aqui embaixo ficou 1 vezes 1 só para a gente fazer. 1 vezes 1 é um valor subentendido, eu nem preciso colocar. Então não vou colocar, vou fazer só a multiplicação de cima. 2 vezes 3, 6. Está aqui o resultado então, olha. 20% de 30 vai ser 6. Aqui a gente utilizando a leitura do que foi passado para a gente. Ah, professor, e como seria isso a gente utilizando regra de 3 aqui? Como seria? Olha só, muito cuidado com isso. Quando você for montar a regra de 3, se preocupe em colocar as colunas do valor e da porcentagem para vocês não errarem nisso, tá? Então eu tenho aqui, olha, valor, eu vou fazer isso aqui, ó, e a porcentagem. O valor que eu vou ter, ó, 30, ele vai representar uma porcentagem para a gente. Eu estou calculando 20% de 30. Então 30 é o valor total. Se ele é o valor total, ele representa 100% para a gente, tá? Então, cuidado com isso aqui, ó. Por que eu falei para vocês colocarem a coluna? Porque eu coloquei a coluna do valor e a coluna da porcentagem. O que eu estou procurando? 20%. 20% eu vou colocar na coluna da porcentagem. Isso vai representar X de valor. Por isso eu digo sempre para vocês, define a coluna, por quê? Porque eu já vi muita gente errando isso aqui. Ele coloca 30 representa 100%. Aí ele coloca o 20 bem aqui embaixo do 30. Já errou. Porque o 20 não é porcentagem. Porque aqui, se tu colocar o 20, aqui ele já não vai ser mais porcentagem, ele vai ser valor. E, na verdade, o que tu está calculando é o 20%. Então, o 20% tem que ficar na coluna da porcentagem. Senão você erra o cálculo. Então, muito cuidado. Se você for usar a regra de 3, define quais são as colunas que você tem para colocar os valores no local correto e aí sim você fazer o cálculo. E aí observa o seguinte, aqui vai ter a formação de uma proporção e a gente usa a propriedade fundamental da proporção. O que diz a propriedade fundamental? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai ficar assim, ó, 100 vezes x, 100x, igual 20 vezes 30. Vou até colocar só 20 vezes 30, nem vou resolver ainda. Por quê? Porque a gente vai ver que é possível a gente simplificar também. Um detalhe aqui, olha só. Por que eu já fiz direto a proporção? Porque quando a gente está trabalhando com porcentagem, as grandezas já são diretamente proporcionais, por isso eu não analisei proporcionalidade aqui. Agora, se você estiver usando regra de 3 em outras situações que não seja proporcional, porcentagem, cuidado, observa a proporcionalidade para você não correr o risco de errar uma regra de 3. Porque regra de 3 não é só montar e multiplicar cruzado, é você analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais também. Mas como aqui é porcentagem, a gente já sabe que são grandezas diretamente proporcionais, por isso a gente usa a propriedade fundamental da proporção direto. E aí, olha só, para a gente continuar, o 100 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vou continuar aqui para cima, olha só. Vai ficar x igual a 20 vezes 30 dividido por 100. Por que eu não multipliquei logo? Porque eu posso simplificar. Eu prefiro primeiro armar essa parte aqui para ver o que eu consigo simplificar. Para quê? Para fazer a multiplicação com números menores. De novo, posso cortar um zero daqui de baixo com um zero de cima. Um zero de baixo com um zero de cima. Olha só o que ficou. Embaixo só ficou 1. Em cima ficou 2 vezes 3, que o resultado é 6. Posso usar a regra de 3 ou posso simplesmente entender a leitura, montar o cálculo e fazer, que vai dar a mesma coisa. Caso você diga, professor, tenho dificuldade em fazer a simplificação, posso multiplicar e depois dividir? Pode. Você vai chegar exatamente no mesmo valor, porque se você fizesse 20 vezes 30 daria 600, 600 dividido por 100 daria 6. Mesma coisa aqui, ó, 20 vezes 30 daria 600, 100 vezes 1 daria 100, 600 dividido por 100 vai dar 6.
A ideia da simplificação é para facilitar, ajudar e agilizar o teu cálculo, porque se é uma questão de prova, você precisa ser ágil para resolver, para que você possa passar para a próxima questão. Vamos lá para a próxima? 25% de 16. Vou montar aqui de acordo com a leitura, pela interpretação da leitura. Depois a gente pode usar a regra de 3 para a gente resolver a mesma coisa. Então, olha só. Eu vou ter 25 sobre 100, é o 25%. O D representa para a gente a multiplicação. E o 16. Coloco um lá embaixo para a gente poder ver o que é que vai sobrar. Ah, professor, agora os números não são terminados em zero. Realmente eles não são terminados em zero, mas ainda assim é possível a gente fazer a simplificação. Observa o seguinte. O 16 e o 100 são números pares, então eles são divisíveis por 2. Eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Isso é uma simplificação. 100 dividido por 2 vai dar 50. Eu já vou colocar só os resultados, tá? 16 dividido por 2 vai dar 8. Então já tem um 8 lá em cima, 50 aqui embaixo. Mas observa o seguinte, 50 também é divisível por 2 e o 8 também. Então posso fazer mais uma simplificação por 2. 50 por 2 vai dar 25. 8 por 2 vai ser 4. Olha o que ficou agora aqui pra gente. Ficou 25 sobre 25 vezes 4 sobre 1. Foi isso que ficou pra gente resolver. E observa o seguinte, eu posso simplificar, dividir 25 por 25. Tá? Divide o de cima pelo de baixo, 25 por 25 vai dar 1. Vou continuar bem aqui, ó. Então vai ficar 1 vezes 4 sobre 1. É a mesma coisa do que se eu tivesse 1 aqui embaixo, fizesse aqui em cima 1 vezes 4 vai dar 4, que aí a gente multiplica o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, 1 vezes 1 vai dar 1. Como o valor de baixo é 1, valor subentendido, não preciso colocar. O resultado, então, é 4. Pronto, consegui resolver isso aqui. Ah, professor, como seria utilizando regra de 3? Se eu vou utilizar a regra de 3, o que eu preciso lembrar? Define as colunas e depois faz o cálculo. É o que a gente vai fazer aqui, olha só. Coluna do valor que a gente vai ter e a coluna da porcentagem. Valor, 16. O 16 representa o quê? 100%. Ah, 25%. 25 vem na coluna da porcentagem, galera. Não esquece isso. 25% vai ser X. Aí o que a gente faz? É uma proporção, utiliza a propriedade fundamental da proporção porque as grandezas são diretamente proporcionais, já que é uma porcentagem. Então, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então vai ficar ó, 100x igual a 25 vezes 16. Aí o que a gente vai fazer? O 100 está multiplicando? Passa para lá dividindo. Então x vai ser igual a 25 vezes 16 sobre 100. Ó. Dá para a gente começar a simplificar igual a gente fez no outro. Ó. 16 por 2 vai dar 8. 100 por 2 vai dar 50. 8 por 2 vai dar 4. 50 por 2 vai dar 25. 25 por 25 vai dar 1. Então, aqui, para a gente calcular o x, só sobrou quem? Ó? Embaixo só sobrou 1, então nem vou colocar. Em cima só sobrou 4. Então, pronto. Resultado é 4. O mesmo resultado que a gente encontrou aqui no outro. Então, a gente pode fazer esse cálculo tanto utilizando a regra de 3, como utilizando a interpretação da leitura da questão. Você vai chegar no mesmo resultado, ok? E a gente vai para a próxima parte agora, que é o da letra G. Olha só, a letra G diz o seguinte, 10% de um valor é 50. Cuidado. Agora, preste atenção, vamos à interpretação da questão. 10% é 10 sobre 100. 10%, esse D aqui, lembra pra gente que ele representa uma multiplicação. 10% de quê? De um valor. Eu não sei quanto é esse valor, vou colocar um X então. Se ele está dizendo que é 50, quer dizer que é igual a 50. É a montagem aqui de uma equação de primeiro grau muito simples. O que eu vou fazer? Os valores que estão acompanhando o x, eu vou passar para o lado de lá para isolar o x e assim descobrir qual é o valor do x. O 100, ele está fazendo o que aqui embaixo? Se tu olhar, ele está dividindo. Se ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 50 vezes 100. Aí o que acontece? Olha só, opa, desculpa, esqueci o 10. Porque ficou o 10 aqui também, ó. Então, ficou 10x igual a 50 vezes 100. Só o 100 passou para o lado de lá. Como o 10 está aqui multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, x vai ser igual a 50 vezes 100 dividido por 10. Posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Vou simplificar isso aqui. Então, x vai ser igual aqui. Ó. Aqui embaixo só sobrou 1. É só fazer a multiplicação, então. Ó. 5 vezes 100, 500. Pronto. Esse seria o valor. Então, cuidado, se a questão está dizendo que a porcentagem de um valor e esse valor é desconhecido, coloca um x no lugar dele e resolve. Vai ser uma equação para você resolver. Ah, professor, e se eu quiser resolver isso por regra de 3, como seria? Coloca lá a coluna do valor que está procurando,
Tá? E a coluna da porcentagem, não esquece isso daí. Olha só, como seria na porcentagem? Aqui eu tenho 10% de um valor, é 50. Ou seja, esses 10% ele é referente ao 50, tá? O valor é o que eu não sei. Então, olha só, o 50, o valor 50, ele representa o quê? 10%, porque eu sei que 10% vai ter como resultado o 50. O que eu estou procurando, então? O valor que eu estou procurando, o valor X que eu estou procurando, ele representa o total. O total é 100%. Aqui eu já tenho a proporção montada, só fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Então vai ficar, ó, 10 vezes x, 10x igual a 50 vezes 100. Ó. Olha só como ficou igualzinho ao que está aqui, ó. 10x igual a 50 vezes 100. O que eu vou fazer? O 10 está multiplicando? Passa para lá dividindo. Então, x vai ser igual a 50 vezes 100 sobre 10. O que eu vou fazer? Posso simplificar. Simplifica um zero de cima com um zero de baixo. Vou continuar a conta para cá. Ou seja, o x vai ser igual. Ficou só 5 vezes 100, 500. Observa que o resultado vai dar exatamente o mesmo do que se eu fizer só a interpretação e resolver o cálculo. Professor, qual eu vou utilizar? A que você achar melhor. Tá? E aí vai ter questão que você vai achar melhor utilizar esse método, vai ter questão que você vai achar melhor utilizar a regra de 3. Use o que for melhor em cada momento, porque o objetivo aqui não é definir qual vai ser a forma que você vai utilizar como padrão sempre o tempo todo, mas sim você definir o quê? Que você sabe diferentes técnicas para resolver e utilizar aquela que for mais fácil para você e mais rápido para você utilizar e conseguir resolver uma determinada questão. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!